Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando. E estamos chegando para mais um programa em que a gente vai falar sobre principalmente política. Afinal de contas, a eleição está bem perto e é natural que a gente procure dar uma espiadinha nesse ambiente eleitoral e que a gente procure dar uma espiadinha também nos bastidores das duas candidaturas que aí estão postas e que vão à disputa nesse próximo domingo, tanto a de Lula quanto a de Bolsonaro. Para isso, a gente está recorrendo aqui a dois convidados, um representando cada uma dessas tendências. Eu começo apresentando, está aqui do meu lado esquerdo, o advogado Eurípides Cipriano, ele que é espírita e é esquerdista, né? Eu não sabia que tinha espírita e esquerdista, não. Ô, Paulo, não é o fator religião que vai definir a ideologia de cada um. Eu acredito que a esquerda se aproxima muito mais de Cristo porque desvia o olhar para os mais pobres, né? Então, uma boa noite aos telespectadores, boa noite, Paulo. Você é uma pessoa muito competente, muito graciosa. Gosto muito de estar no seu programa. Muito obrigado. E fico muito feliz Também por você fico feliz ter quando o senhor vem. regressado e com saúde. Que bom. E uma boa noite aos nossos telespectadores. Estamos aí para a gente esclarecer, principalmente a quem realmente precisa de governo, né? É isso, e precisa de luz, né? Todos nós precisamos de luz. E o Cipriano é advogado, já me autorizou aqui a tratá-lo por Cipriano, não é Sim, isso? sim. Né? Doutor Cipriano fica lá Não precisa do doutor, para não. as barras dos tribunais. Sim, né? sim. Aqui está presente o Eurípides Cipriano. Também está presente aqui do meu lado direito, não à toa, o Glauco Tullius, ele que é empresário e é de direita. Tudo bem, Glauco? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Muitíssimo obrigado pelo convite, meu colega de bancada Cipriano e você que nos acompanha em mais esta observação de nosso dinâmico cenário brasileiro. Tá bem, o que é que você acha desse nosso dinâmico cenário brasileiro? Você que está em casa assistindo ao programa, hoje é dia de você dar a sua opinião sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre eleições. Basta para isso que você use o nosso WhatsApp 982003223, 982003223. Coloque o seu nome, por favor, não se esqueça de colocar o seu nome no início da mensagem e também o local onde você mora para a gente entender melhor, né, o que é que você está querendo dizer e de onde você é. Tá certo? Você pode usar também o nosso perfil no YouTube também para assistir o programa e mandar a sua mensagem. Participe dessa discussão. Né? É a última discussão que a gente vai promover aqui nesse programa sobre essa briga entre Bolsonaro e Lula, porque amanhã a gente não tem o programa, depois também não tem, e aí só no domingo que a gente virá com a cobertura da apuração dos votos. E aí vai ser difícil a gente ter participação de telespectador. Então o espaço está todo aberto para você hoje. Não se esqueça, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Aí tem até de direita, cara, você não acredita no trem desse? Tem até de direita, cara. E o Cipriano está me chamando a atenção aqui, eu já estou adiantando os ponteirinhos do relógio, né? Já estou adiantando a eleição para esse domingo, é no outro domingo ainda, né? É no outro domingo. Domingo ainda, temos uma semana. A gente vai ter mais uma semana, então, para fazer essas discussões entre direitistas e esquerdistas. É sempre bom, né? É sempre bom quando há o respeito. A gente sabe que os senhores dois têm isso, tanto que os senhores estão voltando ao programa, já participaram de outros programas aqui também, e a gente só traz pessoas que realmente colaboram, que realmente acrescentam alguma coisa à programação da TV Brasil Central. Vamos lá, ouvir essas opiniões diferentes? O telefone é aquele que eu te falei, né? O WhatsApp 982003223. Eu vou começar com um assunto que está causando bastante polêmica, porque, de alguma forma, para os direitistas, isso deixa antever
o que seria um governo nas mãos dos lulistas, dos lulopetistas. Porque o Supremo Tribunal Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, provocou uma polêmica no meio político, na imprensa brasileira, ao publicar uma série de restrições para a emissora Jovem Pan, que não pode mais falar sobre fatos relacionados à condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Expressões como ex-condenado, ex-presidiário, ladrão, corrupto, estão proibidas de serem veiculadas na Rádio Jovem Pan. É a censura prévia, é pior do que a prévia, né? Eu considero que a pior das censuras que existe é aquela censura que a pessoa diz para você o seguinte: olha, toma cuidado, você não pode falar certas coisas. Aí você fica imaginando quais são essas certas coisas. Então, a autocensura, na minha opinião, é a pior de todas. Será que é isso que está acontecendo? Jornalistas defendem que a imprensa está realmente sob censura. Vamos ver. As recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral em acatar os pedidos da campanha do Partido dos Trabalhadores no segundo turno das eleições 2022 têm causado polêmica nas redes sociais e levantado questionamento se a atitude é considerada censura à imprensa. Isso porque o TSE determinou em 3 decisões que o Grupo Jovem Pan conceda direito de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em razão de declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas ao petista. Em nota, o grupo alega que, com a decisão, o jurídico da empresa tem orientado jornalistas a não utilizar as expressões ao se referir ao candidato Lula nos programas da casa como, abre aspas, ex-presidiário, descondenado, ladrão corrupto e chefe de organização criminosa, fecha aspas. O grupo afirma que, com base na Constituição que garante imunidade parlamentar, seguirá com a utilização das expressões. Que a liberdade, ela é tomada, ela só é recuperada através de luta, através de sangue. Nenhum tirano abre mão de poder por vontade própria. Então, você, jornalista, que está do outro lado, que está muito feliz batendo palma, porque somos nós hoje que estamos sendo censurados, você pode esperar, queridão, porque o chicote muda de mão. Eu estou brigando por você também. É um dia muito complicado para nós, não apenas jornalistas, comentaristas, editores, pessoas que apoiam e defendem a liberdade de expressão, mas para o cidadão comum, todos nós, de uma certa forma, né? Porque esse ponto que o Pavinato trouxe é muito, muito importante do que realmente está por trás dessas tomadas tirânicas. Não tem outra palavra, não dá para dourar a pílula dessas medidas e restrições tirânicas por parte de uma das cortes no Brasil que deveria proteger nossas leis. Nas redes sociais, jornalistas e famosos têm comentado a decisão. O jornalista Igor Gadelha diz que repudia a censura do TSE à Jovem Pan. Abre aspas. Uma coisa é combater fake news. Outra é tentar regular a linha editorial de veículo de imprensa. Tempos estranhos. Fecha aspas. O jornalista da Record TV, César Filho, questionou. Abre aspas. Será que teremos que publicar receita de bolo em breve aqui no Twitter? Fecha aspas. O ministro Luiz Ramos, da Secretaria de Governo, afirmou que pelos últimos acontecimentos não se pode admitir que a censura instale no Brasil em pleno século XXI. Já o candidato à presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, diz que a decisão potencializa uma censura. Não existe, ninguém podia ser punido por fake news. Por que não? Que não tem uma tipificação penal para isso. Tentaram aprovar há poucos meses a lei dos fake news. Yeah. E votaram urgência, coisa rara. Eu entrei em campo, liguei para parlamentares e por 9 votos não foi aprovada a urgência. Que se tivesse sido aprovada a urgência, estaria sendo aberto o campo de caça aos fake news. E o que passa a ser fake news? Aquilo que aquela autoridade que tem o poder da caneta acha que
que tem que ser censurado. O ato ainda foi repudiado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Agora, Paulo, que estamos por dentro de toda essa polêmica que envolve a decisão do TSE, eu pergunto aos participantes aí no estúdio: a decisão é combate à fake news ou proteção a Lula? Muito bem, eu quero ouvir, né, os nossos convidados que aqui estão e você que está em casa também sobre isso. Nosso WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. E antes de ouvir o senhor, eu já começo ouvindo aqui, telespectador, a Rosineide Rodrigues da Silva, que é telespectador, e também Maria Élita, de Maceió, Alagoas. A Maria Élita diz o seguinte: Paulo, eu creio na vitória da nação brasileira. Já a Rosineide Rodrigues da Silva diz o seguinte: claro que isso é uma proteção a Lula, só não vê quem realmente não quer ver. E aí eu quero ouvir o esquerdista, o advogado Eurípides Cipriano. É censura? Paulo, eu sou um dos maiores defensores das liberdades da imprensa. Eu acho que ela tem que ser livre para tudo. Inclusive o artigo 5º da Constituição assegura esse direito. Agora, a recalcitrância em crimes que a Jovem Pan praticava é uma coisa assim inominável, é inaceitável. Só você já assistiu? Não, peraí. Deixa primeiro, Paulo, deixa eu falar primeiro. Você está falando dos tá bom, crimes. então diga você, eu estou falando. Você está falando dos crimes. Não, você está falando centenas de crimes, tanto é que eles foram proibidos de cometer esses crimes. Eles lá não estão combatendo a Jovem Pan em si, apesar de que ela seja uma das empresas que mais recebeu dinheiro do governo Bolsonaro, né? Mas aí, o problema que o TSE mandou é que ela deixe de mentir. O Lula não é um descondenado, o Lula não é culpado. Qualquer um de nós aqui que tirarmos uma certidão, lá não vai perguntar se você respondeu o processo ou não. E o Lula foi absolvido em todos os processos que ele foi julgado. Paulo. Ele não você foi sabe, absolvido. Foi, em todos os processos que ele fez. Foi Paulo, vamos pegar aqui então? Eu tô falando, não é verdade. Não, em todos os Eu tô processos que ele falando foi como julgado, ele foi jornalista. absolvido. Não, Mas ele foi absolvido. Não tem como é que você quer... Ué, Paulo, ele respondeu a 26 processos. A opinião é Os sua. que não é mas a opinião minha também tem que ser respeitada. Não, eu sei, eu respeito, Paulo, mas é o seguinte, o Lula, ele foi ele respondeu 26 processos. Ele foi condenado em 2 processos. 2. Quais são eles? Aquele do sítio de Atibaia e aquele outro lá do triplex. Coisa que ele nunca cometeu esse crime. Foi julgado por quem? Como é que você viu lá no debate, quem julgou ele. O cara que julgou no debate estava acompanhando o Bolsonaro lá. Esse cara que foi considerado parcial. O Moro foi considerado parcial pela maior corte do país. Ele estava lá provando isso. Tanto é que ele foi ser ministro do senhor Bolsonaro depois e agora está lá abraçado com ele. A única finalidade daquela condenação do Lula, Paulo, você sabe muito bem, e o Brasil todo sabe, foi tirar o Lula da eleição de 2018 para colocar esse jabuti. Esse cara não tem condições de estar em lugar nenhum, ser eleito a nada. É a pior das espécies do pessoal da direita. É um absurdo isso. E o Lula, os outros processos que ele foi julgado em Brasília e em São Paulo, todos ele foi condenado. Se você não tiver, eu posso passar para você daqui a pouco. Posso falar? Pode. Então vamos lá. Primeiro que se houve essa declaração de suspeição por parte do juiz Sérgio Moro, os demais juízes e desembargadores também que julgaram o processo do Lula, assim também deveriam ser vistos, como suspeitos também, porque eles não só revalidaram, vamos dizer assim, a condenação de Lula, como aumentaram até a pena dele. Deixa eu falar. Então primeira coisa é essa. E segunda coisa, se alguém disse mentira, então quem é que disse essa mentira? Eu vou reproduzir aqui palavras que até nem são minhas, são do nosso companheiro Rafael Vasconcelos, que fez uma observação brilhante. Por que, então, que naquela época em que se noticiavam os ilícitos dentro da Petrobras, mensalão, essas coisas todas, por que, então, que os jornalistas da Globo, que noticiaram isso fartamente, também não foram penalizados? Eles não disseram mentira também? Quer dizer, agora vem dizer o contrário,
E ainda mais do que isso, no debate ainda dizer, o senhor foi inocentado pela justiça. O apresentador disse isso, que eu me recuso até a dizer o nome dele. É uma grande decepção para mim como cidadão. E eu tenho direito à minha opinião como cidadão. Eu estou aqui como cidadão e como jornalista. Então, se eu tiver que contestar o senhor, eu vou criticar. Se tiver que contestar o senhor, também vou fazer a mesma coisa. São coisas que eu gostaria muito de deixar claro. E Lula não foi absolvido. Lula não foi absolvido. Isso tem declaração até do Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, dizendo que é um grande engodo que Lula tenha sido absolvido. Não sou eu que estou dizendo, são juristas. Agora eu quero ouvir, deixo a palavra com o Glauco Túlios, que é empresário e representa aqui a direita. Bom, o interessante, vamos só dar uma passeada aqui rapidamente pelo artigo 220 da Constituição. Olha o que diz. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observada o disposto nesta Constituição. E logo abaixo você tem um parágrafo primeiro, também ratifica isso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos, no Brasil, enfrentando uma compreensão chamada de ativismo judicial, que é, na realidade, uma criatividade por parte do judiciário de observar os artigos, por exemplo, como acabamos de ler, ao seu bel prazer. E não apenas isso, também enfrentamos no Brasil um ativismo político, sendo que nós sabemos que o comportamento dos juízes deve ser sempre falando nos autos, não se manifestando publicamente. Especificamente no caso da proibição por parte de um veículo de comunicação das expressões ex-presidiário, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa por parte, por exemplo, da Jovem Pan, é importante dizer que essas mesmas mentes iluminadas estavam também caçando veículos de imprensa, como caçaram o Terça Livre e o jornalista Alan dos Santos. Então, para mim, não me causa espécie esse tipo de comportamento da Corte Superior, agora do Tribunal Superior Eleitoral. Tá bem. Cipriano. Oi? Sim, pode dizer não, eu o acho que você pensa. Não, o que eu penso com relação a isso, eu acho que a empresa, o jornalista não deveria ser proibido de declarar, mas que ele deveria ser processado, condenado por todas as vezes que ele dissesse o mesmo que o Glauco disse, que é ex-presidiário. Por quê? Porque fere os artigos contra a honra, os artigos do Código Penal. E, além do mais, serem mentiras, serem verdades. Agora, você ficar esperando a justiça entrar com as ações contra as pessoas físicas desses juízes, desses jornalistas, em atitudes recalcitrantes, o que é isso? Que fala toda hora ele vai lá e fala isso, e é mentira. Aí você acha que está certo isso? Movimentar toda a máquina judiciária e de uma permissionária do serviço público. Não é qualquer... ninguém essa empresa lá, até que o físico dela, os equipamentos, pode ser do dono, mas é uma permissão pública. Ela tem que respeitar as leis do país, pegar o Código Penal e falar, você não pode fazer isso não. Por que um jornalista bandido pode fazer isso? Que jornalista bandido? Esses que estavam fazendo isso, Paulo, a partir do momento em que uma pessoa comete um crime, ele é um criminoso e passa a ser bandido. O cara igual aquele, eu não vou citar nome, porque a gente não pode citar nome aqui. Pois é, mas Lula não cometeu um crime também? Lula não cometeu um crime? Mas ele foi, pelas cortes brasileiras, ele foi isentado de qualquer coisa. Se ele for lá e pegar uma... Ele não foi isentado, esse é o ponto de discórdia. Tanto é que ele pegou uma certidão e está concorrendo à eleição. Paulo, você não vê que a direita está fazendo isso? O que aconteceu... O cara foi isento, ele pegou a certidão. Eu tiro uma certidão do Lula, agora e mostro para você. Ele nunca cometeu nenhum crime. Vamos ser honestos? Vamos sim. Então vamos lá. O Lula, o que pesa a favor dele é o fato de que ele não teve a sentença transitada em julgado. Certo. Tá? Consequentemente, ele não pode ser taxado como criminoso. Ele não teve uma condenação válida.
E todas as que ele foi julgado, Sim. ele foi absolvido. Isso então, sim. é igual eu Não, posso isso dizer, é então verdade. você pode. Mas os crimes lá estão, tanto que tem muita gente devolvendo, muita gente devolveu dinheiro. Sim. Tá? Muita gente devolveu dinheiro, se devolver porque pegou, porque roubou, né? Sim. E o Lula não tem nada a ver com isso. São Mas, os meu mesmos Deus. caras que estão hoje no Centrão, Paulo. São os caras que trabalham hoje com o Bolsonaro. É o mesmo Centrão que foi lá e saqueou. Não, é Zé Dirceu, foi Zé Dirceu e companhia. Mas ele foi punido pelo que ele fez. Tá Os caras que solto. roubaram, Tá mas foi solto. punido. Ué. Não foi. Não tem pena perpétua no Brasil, não. Esses caras que estão hoje com o Bolsonaro, que é o cara mais corrupto de toda a história, o Bolsonaro, esse sim, são os caras que estão com ele, Vamos lá, Paulo. vamos São lá. os caras. E aí, como é que vai falar dos outros? Sim, Glauco. Bom, o interessante é o seguinte, qual é o fato? O fato é que um advogado, né, que era advogado do MST, que hoje está lá na Suprema Corte, chamado ministro Fachin, ele simplesmente, após 5 anos que o Supremo Tribunal Federal tratava todas as considerações das causas do Molusco da Silva, simplesmente, num belo dia, caiu um raio na cabeça dele e ele disse que o endereço do Lula, a 13ª Vara de Curitiba, não era competente para encaminhar todo o processo do Lula. E ele simplesmente jogou para a Vara Criminal de Brasília, Distrito Federal. Então, essa foi a movimentação que nós vimos. Antes dessa movimentação, nós também vimos outra movimentação, que foi a mudança da interpretação da prisão da segunda instância, pela segunda instância. Então, na realidade, nós percebemos uma movimentação do judiciário brasileiro para que esse cidadão estivesse hoje onde está. Aí eu pergunto, qual é o recado que a justiça está dando quando, por exemplo, o presidente da República foi atentado, uma facada que ele tomou, né, o presidente Bolsonaro, e a justiça não dá celeridade a esse processo. A justiça simplesmente bloqueia a investigação. E aí eu pergunto para você que nos assiste, que é inteligente, vocês confiam na justiça brasileira? Vocês acham que a justiça brasileira dá bom exemplo para nós, cidadãos de bem, com relação à honestidade, inclusive? Então, nós estamos enfrentando no Brasil um comportamento tanto de ativismo judicial quanto de ativismo político. Eu lembro de Barroso, dentro do Congresso Nacional, dando uma declaração estapafúrdia, que ele disse: eleição não se ganha, eleição se toma. Ha, 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 ha. Ou seja, o absurdo dos absurdos. Agora, o absurdo, Paulo, que eu acho... Vamos lá. O Paulo, só para terminar aqui, Paulo, 2 segundos, é que nós, ao invés de conversarmos sobre os procedimentos que essa gestão está deixando para o Brasil e a gestão de Lula deixou para o Brasil, seria mais proveitoso para que nós observássemos a mentalidade desses grupos políticos. O Paulo, Pois não. minha vez, é o seguinte, o Paulo e Glauco, eu acho que a gente não pode enganar os telespectadores. Isso. O caso do Concordo plenamente. Adélio, ele é muito claro, é um caso extinto. Deixa eu te falar aqui o que aconteceu, já que você não conhece de direito. O Adélio, ele simplesmente atentou contra a vida do presidente. Pelo menos é o que a gente vê no teatro. Ou que tenha sido realidade, aconteceu. O que aconteceu? Ele foi julgado, ele não pôde ser julgado sobre o crime. Ele foi processado e foi considerado inimputável. Sabe o que é inimputável? É aquela pessoa que não pode ser condenada por isso. Para ele foi muito pior do que se ele tivesse sido condenado pela tentativa de homicídio. Por quê? Porque a pena seria de 6 a 20 anos, mas como foi tentado, não passaria de 6 anos. Agora, ele como inimputável, ele não pode ser solto do hospital onde ele se encontra, apesar de que o Bolsonaro tentou de todas as formas agora montar um teatro para que ele vá lá e dê declarações dizendo que foi a esquerda. Olha, foi a maior sorte do Bolsonaro na vida ter acontecido aquilo. Ter um jabuti não sobe no pau. O Bolsonaro ganhou essa eleição por causa daquela facada. Todo mundo sabe disso. Quem conhecia Bolsonaro não vota nele.
De jeito nenhum. O cara teve quase 30 anos no Congresso Nacional, apresentou 2 projetos, um foi aprovado e o outro não. Só fazendo rachadinha. Está sendo discutido lá com a aval do Açaí, todos aprovados. Que está lá, ele não pode ser preso agora porque é presidente. Então, um cara desse não iria ninguém nunca votar nele, ô Paulo. E votaram. Por quê? Chamou a atenção, disse, foi a esquerda. Que esquerda? O cara nunca foi. Ele esteve filiado, parece que ao PSOL, no início da vida dele. Esteve. Não, sim, mas não era mais filiado, né? Eu não conheço a ficha de filiação dele, por isso que eu estou dizendo. Mas ao PT ele nunca foi filiado, nunca participou do PT, e o povo do PT não faz isso, não. Quem faz isso é quem dá tiro. Do PT, né? Como? O pessoal é puxadinho do PT. Olha, eu não vou dizer que esses outros 30 partidos são puxadinhos do partido do presidente, porque ele não tem nem partido. O senhor não vai querer dizer que o senhor nunca percebeu que o pessoal e o PT andaram juntos sempre. Não, eles são de ideologias parecidas. Por quê? Porque nós somos de esquerda, realmente. A gente trabalha, a nossa visão política é de proteção às camadas mais pobres. Nós trabalhamos para proteger as pessoas que necessitam de governo. Nós não estamos aí só por apoiar os milionários e os ricos, apesar de que no governo do Lula, né, o pessoal da Faria Lima batia palma, que banco nunca ganhou tanto dinheiro, o agronegócio nunca ganhou dinheiro, mas como assim? Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo, agora não, a direita que é só para ela, e os pobres passando fome, 33 milhões de brasileiros morrendo de fome. Mas Lula não tirou essas pessoas da linha da pobreza? O que você almoçou ontem dá para você se sustentar hoje? Não, eu estou perguntando, Lula tirou ou não tirou? Tirou, momentaneamente tirou, mas passou 2 dias, o cara precisa comer de novo. Agora passa 8 anos então, aí. Lula vai ter que ser presidente eterno no Brasil? Não, ele vai ter que fazer terminar o que ele começou. É dar emprego para todo mundo com segurança. E sabe por que não continuou? Porque caçaram a Dilma. É um evento que todo mundo sabe. O Brasil ia muito bem, não havia necessidade, era só criando universidades. O Lula criou mais universidades do que o Brasil no tempo de sua história. E criou mais escolas técnicas do que todos os governos anteriores. Deu emprego às indústrias. Você já viu quantos carros se produzem no Brasil hoje? A mixaria, na época do Lula, era carro, todo mundo tinha carro, você só se não conhecer mesmo o Brasil para tentar comparar com o Bolsonaro. E né? só se tiver memória fraca também, para não lembrar que naquela época se concedeu incentivo, né, para a indústria automobilística como nunca se concedeu na história desse país. Todo mundo comprou carro e depois perdeu o carro porque não tinha como pagar. Carros aos montes, eu já fiz matéria sobre isso, carros aos montes foram devolvidos às montadoras, às revendedoras, porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar, porque foi uma coisa ilusória, apenas isso. Mas vamos lá, o debate é com o senhor. Bom, eu acho interessante, né, a gente perceber o mundo da fantasia que diversos relatórios se achegam até nós. Nós percebemos no final do governo Lula, governo Dilma, 14 milhões de desempregados. Mas eu trago aqui uma reflexão para que você, que é inteligente e nos acompanha, perceba a prática ou o procedimento. Tem um caso que eu acho emblemático que eu vou aqui compartilhar com vocês. Em 2003, passou uma lei no Congresso, Paulo Cipriano, que proibia a aquisição de armas de fogo. Evidentemente, armas de fogo servem para a proteção do patrimônio e da vida. Pois bem, em 2004 houve um debate intenso na sociedade brasileira, 2005 fizeram um plebiscito, era o governo Lula, e o plebiscito, a maioria expressiva da população, 63,9%, decidiu por sim, queremos ter o direito de aquisição de arma de fogo. O que aconteceu? O governo vigente, o governo Lula, desconsiderou em absoluta vontade da maioria da população. E o que é ser democrata? Ser democrata é contemplar a maioria da população. Então você que é inteligente, está nos acompanhando, essa atitude foi uma atitude de um democrata ou atitude de um ditador? Outro caso que eu trago para vocês também observarem. 240 mil invasões de terra em 8 anos do governo Lula. O campo estava conflagrado, a produção rural estava em ameaça. Você já assistiu uma invasão de terra? Uma invasão de terra, Paulo, você não entrega flores, você não chega na fazenda dando beijinho.
É uma agressão, uma hostilização intensa, subtração da vida, matando reses, destruindo plantações. Aliás, como nós estamos cheios aí vendo na internet esses vídeos, infelizmente. Você chega às suas conclusões. Tá bem, eu tenho que chamar o intervalo, mas só registrando muito rapidamente aqui a opinião da Marta, né, sobre isso que a gente acabou dizendo aqui, eu acabei dizendo, ela dizendo o seguinte, verdade, né, kkkk, verdade, endividou o pobre que comprou carro achando que poderia pagar, depois não deu conta de pagar, não tinha dinheiro para pôr combustível, enfim, virou isso tudo que a gente sabe e conhece de cor, e você, telespectador, conhece. Vamos chamar o intervalo, a gente volta já. O país está muito melhor. Isso se deve muito à competência do nosso presidente. Todo mundo tá chegando e todo mundo é Bolsonaro. Declaro aqui o meu voto ao Jair Messias Bolsonaro. Chegou, chegaram, todo mundo tá chegando e todo mundo é Bolsonaro. Vamos lá! Do fundo do meu coração, o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Simbora, meu povo! Todo mundo tá chegando e todo mundo é Bolsonaro. Por onde eu for, meu destino é voltar, porque amo tudo em você. Parabéns, Goiânia, pelos seus 89 anos. Ele é cheio de verbo. Vamos lá, estou dizendo aqui, né, do nosso debate aqui, e eu dizia, você deve ter ouvido aí, eu dizendo, né, o Cipriano é empolgado, né, ele empolga mesmo na defesa de Lula, tanto que não é a primeira vez que ele vem fazer esse tipo de defesa aqui. É o Eurípides Cipriano, que é advogado. Também está aqui o Glauco Túlios, que é empresário. E o telespectador mandando mensagem, deixe-me ver aqui o nome dessa pessoa, Vilma Esperando-lhe, é isso? Boa noite, Paulo. Quero dizer aos petistas e todos que estão assistindo o seu programa, o povo não fala coisas sérias. Dizer que depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está no poder, não come carne, se comesse, hein? Na época da pandemia, não tinha um lugar em que as pessoas estavam aglomerando, assando carne, comendo cerveja. Aff, que povo sem noção, diz essa nossa telespectadora. Mas vamos lá, deixa eu colocar outro assunto em debate aqui, porque o tempo passa, vai embora. Paulo, mas seria bom a gente voltar ao negócio das armas aqui e a gente fazer uma enquete com quem realmente precisa comer, que vai no supermercado e vê os preços aviltados, porque a inflação hoje só alcança da classe média para baixo, porque só sobram os alimentos. Vamos perguntar para esse povo o que eles acham da regulamentação, que ele disse que ficou... O Lula não abandonou o projeto, a pesquisa que houve, pesquisa não, foi na realidade foi uma votação que houve, né, no Brasil todo sobre o armamento. Vamos perguntar para esse povo o que eles acham, se eles querem um prato de comida ou se querem armas. Outra coisa, com relação à agricultura familiar, você está redondamente enganado, ô Glauco. Quem produz para a gente almoçar e jantar é o pequeno agricultor, é aquele lá que é sem terra, que às vezes vai lá e arrenda um pedacinho do grande latifúndio que não produz nada. Agora, eu não sou contra o agronegócio, eu acho que o agronegócio é perfeitamente necessário para o país, porque cria inclusive divisas. Mas o que você come de soja, meu irmão? Raramente você come quando alguma soja fica no Brasil e serve para alimentar os porcos e às vezes as galinhas. Mas o que você come com isso? Nada. Nós passamos ao redor das fazendas aí, ô Paulo, e a proteína está sobrando, gado sobrando. Goiás, inclusive, tem mais cabeça de gado do que de pessoas. E aí, você está comendo carne? Eu não estou comendo desse jeito. Olha que eu sou classe média. Imagina quem está lá embaixo. Isso é uma besteira, uma ilusão. Fala para o povo que vocês estão a favor das armas e contra a comida. Posso falar? Contra a comida, fala. Deixa-me só pedir uma coisa aqui, né? E aí eu repito, né, que eu disse no intervalo, né? O Cipriano é animado, né? Ele empolga e vai misturando um assunto com outro, e nenhum acaba sendo resolvido. Eu vou pegar aquela primeira sugestão sua, de as pessoas preferirem um prato de comida ou arma. Muito pouco inteligente a comparação, mas se você quiser prosseguir nisso, vamos lá, pode prosseguir. Só para registrar, porque o Rubens Rubens Funk, ele já respondeu aqui. Eu quero comida e quero arma, para todos que são pessoas de bem,
para bandido bom é cadeia. Quer dizer, mas aí a gente vai longe, né? Diz aí o nosso outro participante, o Glauco Túlios. Mas vamos lá. Eu quero ouvir de vocês o seguinte. Existe paridade dentro do STF, dentro do TSE, em relação a Lula e Bolsonaro, porque tem acontecido uma polêmica bastante grande, que são os direitos de resposta aos candidatos à presidência. O candidato Lula, por exemplo, teve 184 direitos de resposta em inserções nas propagandas políticas do adversário. Já Bolsonaro conseguiu apenas 14. Vamos ver. Na prática, o que isso quer dizer é que, como direito de resposta, aí, nas próximas propagandas político-partidárias, a gente vai ver muito mais Lula no rádio e na TV, porque ele conseguiu usar o espaço que era dado ao oponente para colocar a resposta dele às peças. Essa é uma decisão inédita do Tribunal Superior Eleitoral. Rafael já destacou, então, esses números, né? Lula, ele usou as redes sociais para registrar que ganhou esses espaços, porque Bolsonaro e a campanha dele saberiam que Lula já ganhou 26 processos e que não deve nada à justiça. E que mesmo assim a campanha usa mentira, né? E aí ele coloca assim: a verdade vencerá. Esta maioria dos direitos de resposta foi dado pela ministra do TSE, Maria Buchianeri. Foram 164 por causa de propagandas aí que associam Lula ao crime organizado. Já o ministro Paulo de Tarso Sanseverino concedeu 20 propagandas aí para Lula no horário de Bolsonaro por conta de peças que chamavam Lula de corrupto e de ladrão. O mesmo ministro, o Sanseverino, ele também concedeu direito de resposta a Jair Bolsonaro, mas para Bolsonaro foi em razão daquelas afirmações que associavam o consumo de carne humana ao atual presidente da República, né? Este trecho é de um vídeo que foi divulgado em 2016 de uma entrevista de Jair Bolsonaro. Portanto, na próxima semana, a gente vai ver muito mais Lula, inclusive nos horários de Jair Bolsonaro, por conta dessa decisão inédita aí do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, começo com o Glauco aqui, o Glauco Túlios, ele que é empresário e é de direita. Como é que você vê essa questão de disputa de espaços dentro do horário eleitoral? Quer dizer, Lula está ganhando a parada. Existe algum tipo... você acha que a lei está sendo interpretada ao pé da letra ou está acontecendo o quê? Mais uma vez, a gente percebe o ativismo judicial sendo o condutor, né, das decisões dos iluministros. Eu só quero lembrar, só para terminar aquela questão, no governo Lula tínhamos 63 mil assassinatos ano, porque não tínhamos direito de defender patrimônio e vida. No governo Bolsonaro temos 41 mil assassinatos ou mortes ano, não é? Porque temos o direito de defender patrimônio e vida. São 22 mil pessoas a menos sendo subtraídas pela criminalidade. Agora uma informação interessante. Você sabe quantas pílulas Lula terá direito, Paulo? E quantas pílulas Bolsonaro terá direito? Pílulas de 30 segundos de inserção publicitária no final da campanha. Lula terá 395 espaços publicitários de 30 segundos. E Bolsonaro terá 55. Significa uma tendência expressiva para uma interpretação que Bolsonaro, sim, é o malvadão. Por que isso? Vocês já viram o Bolsonaro sendo chamado de genocida? Vocês já viram, por exemplo, a filha do presidente Bolsonaro sendo chamada de inenarrável aqui, chamado de PU, vocês são inteligentes, por uma jornalista? Vocês já viram o Bolsonaro sendo tratado como um pedófilo? E a justiça não deu nenhum ganho de causa para Bolsonaro. Quer dizer, contra Bolsonaro pode tudo, mas contra Lula não se pode dizer a ponto de, inclusive, lá na Jovem Pan, ter um censor do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo, dentro de um programa fazendo monitoramento se eles estão falando aquilo que não deve falar. Ora, estamos vivenciando no Brasil
um tempo de absoluto regime de exceção. É isso que estamos enfrentando. Virou a palestra, mas não tem problema não. Não, o problema é que ele fala mais tranquilo que o senhor. Aliás, a propósito, tem aqui uma participação de um telespectador. Espera aí. Se o senhor puder, por gentileza. Estou desligando aqui. Desligar? Estou desligando. Se o senhor puder desligar, eu agradeço. Estou desligando, Paulo, desculpa aí. Desliga para mim aqui, querido. O pessoal perguntando se não fala o que eles mandam, por que não pergunta o que eles mandam? Eu estou lendo o que vem. Por exemplo, tem aqui um telespectador. Perguntando, não, é gente perguntando. Pega a pergunta que eu leio aqui. Põe o telefone para lá, fazendo um favor. Pega a pergunta aí que eu leio aqui. Diz para o Cipriano que minha geladeira está cheia de carne, porque eu trabalho. Pergunta para ele por que ele está tão agressivo. O senhor está agressivo? Eu não estou agressivo, não. É seu jeito mesmo? É o meu jeito, eu não sou agressivo. O senhor é professor? Sim, também. Por isso fala alto. Meu irmão, eu sou nordestino, tenho que falar alto. Não consigo falar baixo. Mas jamais na vida eu seria agressivo, né? Eu só estava falando no finalzinho, que virou uma palestra unilateral com o rapaz, com o Glauco, né? Mas vamos continuar o nosso debate. Não é palestra não, é porque ele fala mais tranquilo, mais pausado e dá a impressão de que ele está falando mais que o senhor. Mas se pegar, certamente o senhor deve ter algum parente, algum amigo assistindo, peça depois para ele cronometrar o tanto que o senhor falou e o tanto que o Glauco falou, que o senhor vai ver que o senhor falou muito mais. Tá bom. Tá bem? Tá bom, Paulo. Muito obrigado. Então vamos lá. Pedro Gomes de Goiânia, achando que pelo que o senhor está falando, posso ler aqui? Olha, a responsabilidade é da emissora, né? Se causar danos morais ou quaisquer coisas, aí nós temos responsabilidades. O senhor prefere ler? Não quero ler não, por quê? Então eu posso ler? Se você quiser ler, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Não, eu estou falando, por isso que eu digo. Você não está falando da Jovem Pan agora, Paulo? Sim, vou ler. Da Jovem Pan, que deve falar? Eu acho que não deve agredir as pessoas. Não vou agredir o senhor, aliás, até porque não sou eu que estou dizendo isso, é o Pedro Gomes, aqui de Goiânia. E ele acha o seguinte, petista, vou ler exatamente como ele escreveu, petista é alienado, ele não diz esse petista é alienado. Não, tudo bem. Ele diz, petista imagino eu que, por natureza, digamos assim, uma pessoa alienada. É a opinião dele. Porque não é a primeira vez que a gente recebe um petista aqui no programa. Não é a primeira vez que o senhor vem aqui. Não, já vi mais de 30 vezes. Então, se veio mais de 30 vezes é porque dá audiência, é porque o povo quer ouvir o senhor. Boa noite, gostaria de saber se o nobre defensor da direita acha que vale tudo na campanha eleitoral. Se a mentira deve ser recompensada. Deixa eu falar. Claro que não. Eu tenho que responder da vez passada dele, Eu posso fora do debate. Você vai responder depois dessa aqui, então. Tá bom. E não é uma pergunta favorável a ele, não. Não, eu sei, mas é porque eu acho que tem que haver o contraponto. Porque nós estávamos falando das pílulas que o Bolsonaro perdeu. Posso eu ia falar? dizer o porquê dele perder as Posso pílulas. falar, Posso falar, Cipriano? Paulo? Mas a pergunta foi dirigida a mim. O que fazer aqui? Não, o senhor veio para falar. O problema é que o senhor próprio desviou o assunto. Dirigida a mim. Deixa ele falar rapidamente e só vai ter tempo para responder. Bom, o que eu acho interessante é que nós podemos hoje acessar os fatos reais e qualquer processo de mentira, nós ficamos sabendo rapidamente. Foi inclusive o que o presidente Bolsonaro fez com o Molusco da Silva no debate. O Molusco da Silva veio contar uma mentira dizendo que o desmatamento da Amazônia no governo dele foi o menor. E o Bolsonaro claramente demonstrou e convidou todos nós a darmos um Google, né? O famoso darmos um Google. Hoje nós temos acesso às informações bem rapidamente e isso é muito bom que aconteça. Agora, só para também dar uma informação, o ministro Fachin, que foi advogado do MST, ele estabeleceu no Brasil a DPF 635. Você sabe o que é a DPF 635? Sim, Paulo? rapidamente. Ela impede a polícia de subir em 1.440 favelas no Rio de Janeiro, deixando assim para a criminalidade o fortalecimento das facções criminosas, né? E no discurso recente de Molusco da Silva, ele fala que ele está esperando a agenda do Marcola, que é um líder do PCC, para fazer visitas no interior do estado de São Paulo com ele.
Então aí você vê que existe uma ligação do PT... PT... um crime aqui, e Paulo, você vai do aceitar PT... ele cometer crime aqui? Envolver o TSE acabou de proibir menções desse não, PCC. Proibiu a Jovem Pan. O Jovem Pan não, o Brasil todo. Não existe nenhuma Proibiu ligação do Lula com ele. Desse jeito o cara mentindo aqui na presença, a gente não tem jeito nem de falar. O senhor pode falar, ué. Não, o senhor me interrompeu. O senhor me interrompeu. Nós estamos há 3 temas atrás. O senhor me interrompeu. Não está tendo O senhor me interrompeu. Não, basta ter um pouco de educação que a coisa funciona. Se o tem senhor tiver ambos os educação... lados, né? Sim, se o senhor tiver educação, a coisa funciona. Mas vamos lá. Vamos fazer a vontade dele, embora é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque quem tem que prevalecer aqui sou eu que sou o dono do programa, o apresentador do programa e tenho a responsabilidade com você, telespectador, de mantê-lo bem informado. Mas vamos lá, o Cipriano quer falar sobre, primeiro, o que é que ficou para trás? Foi a proposta que você falou da perda de minutos pelo Bolsonaro. O que é que o senhor tem a dizer? Sim, na realidade, ele perdeu esses minutos, ele teve os minutos, só que houve um desvio de finalidade. Ele começou a cometer crimes contra o Lula, xingar, dizer dessas ligações aí com o tal do PCC, e genocida. Que são mentirosas. E chamar de genocida. Paulo, não tem gente participar de um debate desse, onde só uma pessoa fala e acha que é dono da verdade, o senhor é que só fala mentira. O senhor é que está achando que é dono da verdade. Calma. O senhor está muito nervoso. Eu? Está muito nervoso. Não. Se o senhor é assim, imagine na sua casa como o senhor deve ser. Aqui é um programa de televisão e quem está em casa assistindo o nosso programa merece todo o respeito. O senhor pode concluir a sua frase. Sim. Então, Paulo, eu respeito muito você, respeito o programa, respeito o judiciário. Eu acho que o judiciário não está aparelhado, tanto é que o Supremo Tribunal Federal respeitou as ordens do juiz de primeiro grau quando sabíamos que era completamente ilegais tudo que o Ministério Público do Paraná estava fazendo com o ex-presidente Lula, tudo isso o Supremo não tomou providência nenhuma, poderia ter tomado. Naquela época não tomou. E o aparelhamento do TSE não existe. Todas essas 184 pílulas que o Bolsonaro perdeu é porque ele age como se estivesse lá no quartel, manda em todo mundo, criminosamente passou a imputar ao Lula coisas que o Lula jamais fez. Ligações com igrejas, com feitiçaria. Isso aí que foi a razão da perda das pílulas. Né? Então, eu acho que... Sim, eu acho que as coisas estão correndo normalmente e tem que ser assim mesmo. Inclusive o desmonetizamento dessas empresas que foram fechadas aí, porque aqui a gente sabe que tem a responsabilidade, igual eu disse para você, nós temos um jornalismo sério, onde você tem o CNPJ do cara, onde você pode ir lá e procurar da empresa, ir lá e punir. Agora, esses caras que trabalham no esgoto, Paulo, você pega os grupos de WhatsApp da direita, eu tenho aqui 40 e poucos grupos da direita, é vergonhoso, é mamadeira de piroca, ainda estão aqui, agora mesmo a última que eu abri aqui, estava a Ferrari do Lula, do Lulinha, onde já se viu uma coisa dessa? Que são bandidos do submundo. Nós não podemos aceitar isso, não. O Brasil não é isso, não é de mentira. Entre o Brasil com o processo. Não é da mentira. Entre com o processo. É o que fez. Foi lá e denunciou no TSE, caçou, e o Carlos Bolsonaro, mais o irmão dele, e os 3 filhos do Bolsonaro, aliás, os 4, já estão envolvidos em processos criminais, né? Porque aqueles são realmente pessoas que não têm limites. Então, Paulo, nós temos que dar um jeito de voltar o país à normalidade. Tudo que o cara fala é mentira. Tá, só me desculpe, mas a produção está informando que eu tenho que chamar o intervalo, porque é uma pílula política que vem aí e por lei a gente tem que exibir. Vamos lá. Bolsonaro usou a celebração a Nossa Senhora Aparecida para fazer política. Hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção. Infelizmente, Bolsonaro levou o ódio à Aparecida e os seus seguidores usaram o dia sagrado para beber, criar confusão e até xingar o bispo em frente à Basílica. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Chega de usar religião para fazer política. A minha história sempre se mistura com a sua. Tem um pouco de mim em cada pedaço seu. Parabéns, Goiânia, pelos seus 89 anos.
Vamos lá, estamos voltando, né? O programa de hoje recebendo o advogado Eurípides Cipriano, que é esquerdista, é petista. Também está aqui o Glauco Túlios, que é empresário e é direitista, da direita. O programa está chegando ao final, temos pouquíssimos minutos e eu peço a ambos os convidados, né, que sejam mais objetivos nas suas colocações, para não saírem dizendo que não conseguiram falar nada ou que faltou dizer tal coisa ou tal coisa. E eu peço aqui ao Cipriano para encerrar a sua fala, porque o senhor disse que queria falar mais algum assunto. Qual é? Bem rapidamente. Não, Paulo, eu quero simplesmente agradecer a oportunidade que você deu, que você concedeu a nós de falarmos aqui sobre os programas do PT e da esquerda, porque isso é muito importante, né? A dualidade, o contraditório. Mas eu gostaria de que a população brasileira soubesse, a goiana, e essa emissora que tem uma penetração muito grande na periferia de Goiânia, Paulo, é um absurdo, você nem sabe tanto que essa emissora sua é poderosa. Essas pessoas lá, que nós vamos fazer no governo, no próximo governo do presidente Lula, vamos isentar todo brasileiro que ganha até R$5.000 de imposto de renda. Nós vamos voltar a criar a Minha Casa Minha Vida. Eu trabalhei na Caixa há 36 anos. Eu sei o que significa isso para todo mundo. Entendeu? Tá. Nós vamos voltar a criar o Minha Casa Minha Vida para dar emprego para todo mundo. Eu vou pedir aqui uma coisa, para que não façam, gente, não façam empréstimo consignado sobre auxílio emergencial. É uma covardia que estão fazendo com você. Você vai pegar os seus R$600, vai fazer a sua consignação e a partir de dezembro, como consta no orçamento da União, o seu auxílio vai voltar para R$405. Quando se descontar o empréstimo, você vai voltar a receber R$165. Tá bem. Isso é muito injusto para você que está usando esse auxílio para comer. Ok, vamos lá, o Glauco, né? Porque o tempo está indo embora. Ok, é importante a gente dizer que quando o governo Bolsonaro entrou, ele, além de diminuir, né, reduzir o imposto de mais de 4.000 produtos, ele criou um ambiente favorável para a ação empreendedora. E nós sabemos que quando uma empresa é aberta, nós temos toda uma perspectiva de expansão econômica, de contratações, de geração de competitividade, conhecimento, né, inovação, criação de imposto, né, contratação de pessoas. Então, no Brasil, no governo Bolsonaro, nós temos 8.500.000 novas empresas. Nós estamos batendo recorde, inclusive, nós estamos no 3º mês de deflação. O governo conseguiu equalizar o ICMS dos combustíveis, colocando em 17%, trazendo benefício para todos nós, sociedade, porque na formação do preço das mercadorias, o item combustível, o item transporte é muito representativo. Considerando também que nós teremos mais de 1 trilhão de entradas em obras, né? Que já foram contratadas, teremos a BR do Mar, novas rodovias, ferrovias, aeroportos, e esse processo traz o Brasil como fronteira absolutamente dinâmica para investidores internacionais. Nós somos o 6º destino para os investidores no planeta. O Brasil está recebendo uma enxurrada de dinheiro, considerando que as estatais agora todas dão lucro. No governo Lula dava só prejuízo. Governo Molusco da Silva, nós tivemos Petrolão, tivemos Mensalão, tivemos escândalos de corrupção, não é? Que enxovalharam aí todo o processo político nacional. Ninguém pode negar isso, porque as empresas devolveram 16 bilhões, na Petrobras, pessoas físicas devolveram 6,5 bilhões e o restante das devoluções, você chega no número de 29 a 30 bilhões devolvidos. Tá bem. Estamos chegando ao final do programa, né? Que pena, né? Que pena que eu lamento aqui dizer aos senhores, eu estou falando com um telespectador, lamento dizer que, infelizmente, é mais um programa daqueles que a gente faz assim, que eu olho para a produção e falo, não faça isso comigo, né? Porque o bom é o debate em que você fala respeitosamente, respeita a vontade do outro, a fala do outro, né? E que o telespectador entende aquilo tudo que você diz e faz o seu próprio juízo, né? Coisa que não aconteceu mais aqui. E eu estou me referindo, o doutor Cipriano, ao senhor mesmo,
porque tem telespectadores aqui que eu prefiro até nem ler, mas tem um que diz o seguinte: todo petista que vai no estúdio não deixa ninguém falar e sai dizendo que não falou nada. Pelo contrário, ele tomou conta do programa e não falou e não deixa ninguém falar absolutamente nada. Mas eu agradeço ao senhor, mais uma vez, por ter vindo, né? E peço à produção que desconvide, por gentileza. Eu gosto demais do senhor. O senhor é uma pessoa muito simpática, mas que desconvide, porque eu não tenho argumento mais para conversar com o senhor. Obrigado. Eu acho que a direita e a esquerda, elas se debatem bem, né, Paulo? Eurípides Cipriano, obrigado por ter vindo. Glauco Túlios também, obrigado por ter vindo. Muitíssimo você, obrigado. Telespectador, obrigado por ter vindo. Uma boa noite para você. E você sabe, né, a gente só volta agora na terça-feira com mais um programa. Espero que seja um debate proveitoso, porque é tudo isso que o telespectador quer. Eu, pelo menos, quando estou em casa, eu gosto de ver um debate proveitoso. Aquele que você se senta, ouve, entende tudo que o convidado falou e tira proveito daquilo, para o bem, para o mal, do jeito que você achar melhor. Tá certo? Um grande abraço, um bom final de semana.